Estamos aqui na FEICOM, direto da FEICOM acontecendo, dedo no pulso do FEICOM Talks, mais um episódio, onde lideranças constroem o mercado. A gente vai bater um papo agora com o Ricardo Brando, gerente nacional de vendas da WEG, com Jerônimo Venetilo, presidente da Rede Citilar e dono da Mega Venetilo, fundador do IDMI também. Eu sou Ricardo Reuters, idealizador e fundador do IDMI. A gente vai ter uma discussão aqui, vou pedir para os nossos amigos se apresentarem, para vocês conhecerem um pouco melhor. Depois a gente vai decorrer o nosso papo aqui. Ricardo, por favor, se apresenta para a galera aí. Legal, Xará. Meu nome é Ricardo Brando, sou gerente nacional de vendas da WEG. De uma iniciativa, né? Porque a WEG é muito grande, então de uma iniciativa de negócios da WEG chamada WEG Home, que são os produtos dedicados às pessoas, onde elas moram e onde elas trabalham. Todas as coisas que tem na sua casa ou no lugar onde você trabalha, que são WEG, normalmente passam lá pela mão do meu time. Gê, vale a pena, mais uma vez, você, por favor, se apresenta para o pessoal. A gente não sabe quem assistiu, não assistiu, quem já te conhece, não te conhece. Eu nem lembro como me apresentei da última vez. É o mesmo Jerônimo, Eu sou Jerônimo Venetilo, eu tenho um comércio, né, uma loja. Hoje eu sou presidente da Rede Citilar, sou fundador do IDMI junto com o Ricardo e realmente acredito que o que a gente está fazendo pode mudar a vida das pessoas. É assim que você quer que eu me apresente? Eu acho que sim. Vamos lá. Desafiador. Ricardo, para te dar uma contextualizada, o IDMI nasceu de uma necessidade da gente olhar para o mercado interno brasileiro. O diagnóstico que nos traz isso é a saturação dessa era do IPO, do SA, da globalização em si, onde o IDMI identificou uma pasteurização do pensamento estratégico, todo mundo estudando a mesma coisa do mesmo jeito, baseado em literatura globalizada, uma ferramentalização do pensamento estratégico, ou seja, muita ferramenta de gestão, a gente fazendo gestão de processo, de performance, mas se desconectando um pouco dessa parte que você traz. Olha só como você falou, produtos para pessoas onde elas moram e onde elas trabalham. Isso é humano 100%. E também por causa do fenômeno da contaminação que as redes sociais acabam trazendo, ferramenta maravilhosa, ninguém está contestando, mas trazem uma contaminação em muitas esferas, social, profissional, mas também comercial, onde a gente tem o marketing não mais pensando negócios, mas pensando ferramentas, porque Meta, Google Ads, TikTok foram predominando a formação de pensamento das pessoas, então as pessoas pensam ferramentas, são pilotos de ferramenta de alguma forma, é uma crítica que a gente traz de alguma maneira. Uma reflexão a ser feita. Forte, né? Porque o diálogo com o negócio fica dificultado. Então esse é o cenário que o IDMI identifica e a gente para um pouco e fala, a gente tem uma articulação nas emissoras regionais, na indústria nacional, no varejo local, nos bairros comerciais, é uma lente muito importante que a gente vai trazer para você. E fala, peraí, a gente precisa desenvolver o nosso mercado interno de novo. Nós tivemos uma geração de desenvolvedora, eu sou um 40 a mais. Somos. É isso aí, ou seja, a gente herdou um mercado pronto, os caras deixaram pra gente. Agora é a gente lidar com ele, então a gente entendeu que a gente precisava institucionalizar isso. Cara, a gente precisa falar disso numa esfera mais estratégica e a FEICOM assumiu esse protagonismo de, cara, realmente, precisamos discutir o desenvolvimento de mercado interno. Uhum. E aí, eu vou te dar alguns pontos para você já começar a falar. O que a gente compreende? Que para a gente desenvolver o mercado interno, a gente tem que encarar uma personagem chamada Brasil Comprador, que é a soma de todas as empresas LTDA que têm dono e estão num bairro. Quando a gente os soma, Ricardo, eles são extremamente relevantes no nosso PIB. Sem a menor dúvida. Eles são os maiores compradores da cadeia abastecedora, eles são os maiores empregadores e os maiores arrecadadores de impostos. Então, o nosso olhar é para essa personagem. E aí a gente traz dois dispositivos. O primeiro é a responsabilidade funcional, que é o que você está fazendo sentado aqui. Cara, a gente tem uma responsabilidade com esses caras. FEICOM, a gente tem uma responsabilidade com esses caras. E uma linha final, que é de gerar impacto social produtivo. Que é cada vez que a gente aproxima um jovem da cadeia produtiva local, num bairro, afasta esse cara da criminalidade, por exemplo, reintegra uma pessoa da terceira idade, ou seja, consegue dialogar com a sociedade produtivamente. Mas que para isso acontecer, a gente precisa gerar resultados. Sem dúvida.
Na geração dos resultados, a perspectiva que a gente traz é o consumidor de escolha. Esse consumidor que quer escolher por um produto. Ele não quer o mais barato, que aí é a guerra comercial do nosso dia a dia, só vende mais barato, só vende mais barato. Nem quer o mais específico, aquele da internet. Que o produto faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas ele quer, na loja, escolher uma opção que foi desenvolvida por ele. O Jerônimo vai te provocar bem nesse aspecto. Essas são as linhas gerais. Eu gostaria que, a partir dessas linhas gerais, você colocasse um pouco, aí eu vou conduzindo o nosso papo por aqui. Fica à vontade. É uma provocação, porque, principalmente para uma empresa do nosso porte, né? Se você falar em proteção elétrica hoje, vou falar de disjuntor, todo mundo tem em casa. A produção está toda fora do Brasil. Ninguém mais conseguiu produzir aqui, inclusive a gente. Nós fomos para a Ásia, desenvolvemos parcerias, depois geramos volume para poder fabricar. O nosso DNA é fabricação. Isso. O que nós fazemos como empresa, o que a WEG melhor faz como empresa é fabricação. Mas às vezes nós não temos escala. Então, nesse processo entre desejar fabricar e poder entregar produto fabricado, eu tenho aquele processo que ficou muito relevante nos últimos anos, que a gente chama de brand label, white label para software, mas você usar um produto pronto com a sua marca, com a sua pujança para abrir um mercado. Normalmente esse é um veículo que nos leva à produção, porque esse é o nosso DNA. Então você veja, você estava falando de comoditização do mercado. Hoje, eu tenho 21 anos de companhia, mas depois de 18 anos de companhia, 17, trabalhando nessa iniciativa, que eu vim do mercado industrial, mas a gente começou essa iniciativa de building, 17 anos depois nós conseguimos gerar uma escala que me permitisse fabricar. Show! Mas não deu para ser no Brasil. E isso é uma baita sacanagem. Hoje não se produz mini disjuntor se não for na China, alguma coisa na Índia, alguma coisa no leste europeu. Poxa, você tirou uma indústria inteira daqui. A gente tem um concorrente que fabricava na Zona Franca de Manaus até poucos anos atrás. Foi embora por inviabilidade. Falamos de proteção elétrica. Proteção elétrica hoje é um mercado mundial para nós. Então, por que a gente consegue competir aqui com o produto asiático? Porque a gente também está lá. E porque a gente tem uma escala que me permite vender no mundo inteiro em dólar, em euro, e me permite competir em real. Ok? Vamos para outra ponta do meu portfólio. Vamos para a tomada interruptor. Tomada interruptor é um produto muito social. O que se consome no Brasil, e eu não estou falando da tomada padrão brasileira, mas o tipo de acabamento elétrico que se consome no Brasil não é o acabamento elétrico do México, não é o acabamento elétrico da França, não é o acabamento elétrico da Itália, não é o acabamento elétrico dos Estados Unidos. Não me deixe mentir sozinho, Jerônimo. Sim. No Brasil, quando você coloca na tua gôndola um produto com parafuso aparente, ele é benquisto, isso é valor nos Estados Unidos? Não é. Não. Toda casa tem parafuso aparente. Ponto. Então ele é muito cultural. Até aquele interruptorzinho estilo alavanca, né? Estilo alavanca. Por que eu estou trazendo essa provocação? Porque como ele é um produto social, que é o que você trouxe, eu tenho 25, 27, 32 fábricas no Brasil. Cara, mas por que o produto não vem da China? Porque ele é social. A escala, a sociedade gosta de um tipo de cor, de um tipo de modelo, de um tipo de corte. Eu entendi. E você precisa se adaptar a ele. A cultura local. A cultura local. Ele é um produto cultural. Melhor do que social, ele é um produto cultural. Tá. Por que eu trouxe esse elemento para a nossa conversa? Porque sendo um produto cultural, eu preciso estar perto da cultura. Eu preciso entender a cultura. Eu preciso entender o consumidor. Senão eu vou fazer branco quadrado para todo mundo. E não é todo mundo que quer branco quadrado. Eu poderia... É inimaginável, eu provoco muito meu time de vendas para isso. Não, mas no ponto de venda do Jerônimo, tem 5 marcas de tomada. E mini disjuntor, ele é exclusivo WEG. Mini disjuntor, ok. Tem uma norma internacional, mas tomada não dá. Por mais criativo que seja o meu time de portfólio está com o meu time. Por mais criativo que seja o meu time de portfólio, eu não vou desenhar produto para todo mundo. Eu não tenho essa capacidade intelectual de fazer linhas de produto para todos os públicos. Quando o fabricante você entende isso, eu acho que você vai muito para a sua provocação, Ricardo. Fazer um produto legal,
para um público que você escolheu, um público que se identifica com a tua identidade, com a identidade da VEG. Ser simples, ser acessível, ser próxima e tecnologicamente responsável. Quer dizer, a gente fazer um produto massa, tecnologia legal. Não estou falando só de produto conectado, mas, cara, um plástico legal, reciclável, que você produza com qualidade, que você entregue com qualidade, que você atenda com qualidade. Tudo isso tem a ver com a nossa marca? Tem. Desenhou, respondeu aquilo, legal. É esse público que é o nosso. Eu não vou atender 100%. Quando eu não atendo 100%, a gente vai na direção do que o Gera provoca normalmente. Cara, e tá anos-luz da companhia, tá? Porque eu tô lá enlatadão, meu marketing enlatadão. Todo mundo é assim hoje, a gente briga para quebrar isso. Mas empresas como o Gera lá na ponta nos provocam a sair da caixa. Que caixa? A caixa que os nossos amigos do digital nos colocaram. Você tem origem no marketing tradicional, rádio e TV. Rádio e TV, ele te permite falar no ao vivo com pouca correção. Nós aqui estamos gravando, mas o ao vivo não permite você errar muito. Você tem que estar bem pautado e bem dosado, porque senão você vai ter que ter um baita jogo de cintura para sair. Mas ele é um marketing quase que direto. Tem um pênalti, eu tenho que pagar para aparecer. E ok, eu pago, apareço e dou a minha mensagem. Na outra ponta, eu tenho a minha vida como marca. O meu site, a minha comunicação, o meu catálogo, os meus vendedores na rua, o meu PDV. Nós enfiamos no meio do caminho do marketing ferramentas que não somos nós que controlamos. Aí a gente tem um time de marketing fantástico que trabalha por 3 anos para ranquear um blog. Pô, você gera conteúdo, 3, 4, 5 por semana, entrevista e tal, e ranqueia. O Marquinho acorda de manhã e resolve mudar o algoritmo. Isso. E foi tudo pro saco. E aí o que acontece? Hoje as maiores verbas de marketing das fábricas, eu acho que eu não estou falando nenhum absurdo, mas as maiores verbas de marketing das fábricas vão para uma mídia que eu não controlo. Vão para uma mídia que eu não pago para falar o que eu quero e vão para uma mídia que não é minha, que não é PDV, que não é o meu site. Aí eu faço uma baita estrutura e os caras mudam a regra do jogo toda hora. E eu nunca consigo comunicar o que eu realmente quero, só o que eles deixam. Eu acho que o que você traz, e incrível, né? É música o que você está falando, porque a gente acabou. E nós nem combinamos. Não, mas é porque é dor, não tem cara. como inventar. É dor. Não, e não tem como inventar. É dor. É o que é. Mas eu queria aproveitar. É legal, tem métrica, você consegue medir, mas muda o jogo toda hora. O quê? Eu falo que que é usar régua para ferir temperatura. Boa. Serve para nada. Você compra a mídia sem tabela. Você não sabe quanto é. Não tem tabela. Não, nós não somos míopes. Dá resultado, tem awareness de marca, tem que estar. Não é isso que está em questão. Mas hoje me incomoda como marca eu ter as minhas maiores verbas direcionadas para um canhão o qual o gatilho não está na minha mão. E Ricardo, deixa eu só para você. Ricardo, agora eu vou ter que ir, né? Reuters. Só contextualizar para você desenvolver que essa ferramenta é uma ferramenta de nicho. Ela não é uma ferramenta de massa. Então, você está comparando maçãs com bananas no sentido ruim da comparação, né? Porque a rede social, a internet, é uma ferramenta de nicho. E como ele mesmo super falou... nichada, inclusive. Eu posso super nichar exatamente. E como ele mesmo falou, é impossível fabricar para cada nicho. Não dá. Você descompatibiliza. É produtividade com divulgação. Não dá. O que eu queria aproveitar a sua fala para a gente poder também dar uma contribuição mercadológica, porque é uma oportunidade estar com ele, né? Sim. Você falou assim, você é do marketing tradicional, sou. Aí você fez assim, rádio e TV. Esse é um dos grandes... É uma das grandes questões com as quais a gente está lidando hoje. Eu sou do marketing tradicional, sim. Economia. Isso. Escola de negócios. Que legal. Eu entendo de negócio. Sim. Na comunicação como negócio. A comunicação é outra coisa. Eu vou chegar. Me ajuda a desenvolver. Eu sou só um engenheiro. Mas ele também. Metido a comunicar. Não, ele também. O mais importante porque você tocou no ponto que se distorceu.
O marketing, ele termina num briefing. Sim. Que intencionaliza tudo que o negócio quer. Perfeito, entendi. Aí acabou o marketing. Aí ele aponta para como eu vou comunicar isso. Comunicar é linguagem, mensagem, posicionamento. Perfeito. Aí que vem as mídias. Sim. Divulgação. Então, mesmo a TV e rádio, elas são divulgação. Perfeito. Entendi. Aí hoje a gente está pensando divulgação pulverizada, micronichada. Divulgação, nem comunicação é. O tamanho que você tem, tudo que é comunicação foi tudo que você chamou de seu. Meu. Aí isso é comunicação. Que eu controlo. Marketing é toda vez que eu venho aqui dentro de você e falo, cadê? O que dá para, qual espaço, qual frente competitiva eu posso abrir? Qual margem potencial eu posso esticar? Qual território nós podemos atacar? Isso aí é marketing. A partir daí, eu vou lidar com como isso se divulga de alguma maneira. Fala. E, em geral, me parece, Ricardo, você pode confirmar agora, que isso foi delegado à equipe comercial. Isso que deveria ser feito. O marketing está delegado apenas à equipe comercial em várias fábricas. Ou seja, o marketing está agindo, em geral, como divulgador. Pelo menos é isso que eu sinto como ponta da cadeia. Vocês sentem na cadeia, eu sou de marketing, pô. Eu sei exatamente o que aconteceu, é uma distorção. E o marketing não é isso, só que assim, a gente já perdeu 15 anos. Por quê? A gente viveu marketing de IPO, não sei se vocês pegaram, porque vocês são executivos. Eu sou do mercado, o Jerônimo é dono, você é executivo. Eu sou do mercado, então todo mundo queria fazer uma startup para vender para um fundo. Aí o marketing virou marketing de IPO. Eu desconectei o marketing de você, porque eu existo para você. E aí agora a gente vem com marketing digital e os guru web falando o que eles querem falar, porque eles acham que deve. Eu acho muito legal com o negócio deles, mas tem coisa que não se aplica. Mercadologicamente. Então, para quem vende produto físico, é um sofrimento. Maravilha o físico, que eu vou te devolver a palavra com outra provocação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o marketing que você relatou é como ele está sendo percebido. A gente só vai conseguir resgatar a leitura correta dele se a gente institucionalizar a discussão, senão não tem como. Porque voltar para a base, né? Voltar para a teoria. 100%. A gente precisa formar pessoas. E para formar pessoas, a gente precisa desenvolver o pensamento primeiro, é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Você falou produto físico, certo? Eu defendo veementemente, agressivamente, que não existe consumo digital. Todo consumo é físico. Todo consumo. Você pode comprar digitalmente, você vai consumir fisicamente. A semântica da palavra é isso aí. Então não tem consumo digital, todo consumo é físico, porque o capital se rentabiliza em linha final no consumo de um ser humano. Ele tem que comer o brigadeiro, ele tem que acender a luz, apagar a luz, acender a luz, apagar a luz. Ele tem que consumir. Então eu queria que, como você deu essa perspectiva muito bem organizada de escala, ou seja, vê se eu entendi, desenvolvi escala global para poder me viabilizar, me tornar competitivo, e aí eu venho aqui para dentro construir margem local. Sem dúvida. Genial. Não tem outro jeito. Perfeito. Estou aqui escoabilizando, mas quando eu venho... Estamos passando por uma mudança agora, vamos passar nos próximos anos, mas é real. Hoje ainda estamos assim. Perfeito. Não, mas é o que você falou, é uma questão de competitividade. Mas o mais importante é que quando você troca o drive, ou seja, escalabilizei. Agora eu estou vindo para dentro do meu mercado. Margem. Não tem outro jeito. Ponto. Ok. Margem não é produto mais barato. Não necessariamente. Margem é com o produto percebido, com algum tipo de atributo. Sim. Eu queria que você conseguisse dividir conosco aqui os desafios, porque não sei se você compactua, mas em linhas gerais a gente percebe que houve uma polarização das ofertas. Ou seja, só se vende ou mais barato ou muito específico, e a gente foi perdendo a cultura de oferecer dentro do nosso canal da cadeia, distribuidor, atacadista, representante comercial, time de vendas, comprador da loja, o B, aquele produto com um atributo a margem, uma margem mais, atributo a mais, uma margem mais saudável que o consumidor vai escolher por ele. Como você percebe os desafios hoje disso numa perspectiva de rupturas? Ou seja, onde essa intenção vai se rompendo no meio da cadeia da forma como você percebe hoje? Eu vou compartilhar com você a minha experiência com uma marca brasileira e nós vamos fazer essa ponte. Eu acho que vai ser legal. Ótimo. Eu, dia 4 de abril, completei 21 anos de VEG.
A VEG tem 65 anos, não sou tão velho assim, eu tenho 48, mas vivi muito da minha vida profissional na mesma empresa, o que não é comum para minha geração. Verdade. Né? Normalmente, eu fui para Jaraguá do Sul, sou de São Paulo, fui para Jaraguá do Sul, na expectativa de ficar 3 anos e voltar para o Eixo Rio São Paulo, nunca mais voltei, a cidade é maravilhosa, a empresa é fantástica, constitui família e tem sido uma jornada muito intensa. A empresa nos permite empreender. Legal. Eu sou um endoempreendedor. Sensacional. Eu sou um endoempreendedor, eu me classifico assim hoje, mais do que um executivo, eu sou um endoempreendedor. Mas qual foi a jornada que eu vivi lá? Quando eu saio de São Paulo, eu saio de uma multinacional alemã que competia na Europa com as maiores multinacionais, era precursora dos primeiros produtos existentes de material elétrico, dos primeiros contadores, dos primeiros disjuntores motores para a indústria. Eu saio dessa companhia, passo brevemente para uma empresa da minha família e vou para Jaraguá do Sul. Quando eu chego em Jaraguá do Sul, eu chego numa empresa que já é líder de motor elétrico, ninguém discute isso no Brasil, estava numa jornada mundial, eu chego em Jaraguá do Sul em 2005, ela estava numa jornada mundial que ela começou em 1970, ela fez IPO nos anos 70, incrível, maluco isso. Então ela já estava numa jornada mundial intensa, indo para a China com a primeira fábrica, 2005, foi para a China em 2004, se não me falha a memória. Mas na BU que eu tô, que é a BU de automação, ela estava dando os primeiros passos concretos. Ela começa em 82, né? A BU Automação começa em 82 com o nome de acionamentos, roda um pouquinho, lá em 2006 ela se torna uma BU com o nome de automação. E aí é um sortimento de produtos absurdo para a indústria. Vários, assim, muito portfólio. Mas ainda com uma marca percebida como uma marca brasileira competindo com empresas de nível mundial. Os players desse mercado são mundiais. Então, quando eu estava na outra ponta e um comprador como ele falava assim, olha, eu recebi a presença da VEG aqui, o representante, e ele me ofertou o produto Contator. Eu falei, cara, você vai falar de VEG, nem vamos conversar. Essa era a minha arrogância como portador de uma marca europeia. Quando eu saio dessa cadeira, tiro essa roupinha e ponho a roupinha da marca brasileira, que está começando, que importou tecnologia, que está começando a fabricar no Brasil, fazendo máquina, né? Na marra, você olha para aquele storytelling e fala assim, cara, é impossível não vender isso aqui. Porque a história é muito boa. É gente, cara. A história é muito boa. Então a gente começa lá em 2005 a galgar situações e buscar lideranças em alguns projetos, em alguns nichos de mercado, um deles o meu. Hoje a gente briga fortemente pela liderança de proteção elétrica no Brasil, com outros players, mas a gente busca essa liderança em inversor de frequência, a gente busca essa liderança em contadores, busca essa liderança em botões, a gente vai galgando liderança construindo marca, que eu quero dizer, construindo valor. Os nossos representantes comerciais normalmente são ex-colaboradores, normalmente têm 10, 15, 20, 25 anos de companhia. Os executivos não trocam. O nosso ex-CEO, o seu Harry Simelger Jr., ele, numa mesa de convenção de vendas, um dia a gente tinha recebido alguns colegas do concorrente, a gente tinha contratado, e ele fez essa pergunta, por que os executivos da VEG não trocam? E nosso ex-CEO fez esse comentário que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, porque vale para qualquer tipo de empresa. Quando você é um executivo no eixo Rio-São Paulo, você passa 30% do teu tempo garantindo a sua empregabilidade. 70% do tempo você produz. 30% você vai garantir a sua empregabilidade, conversando com empresas do segmento, com executivos do segmento. Porque você não sabe se você vai continuar ali pelos seus resultados, pela competição canina ou pela pasteurização do formato. Sim. Você não aplica processos como eu quero, eu troco por um que aplica, seja lá de que coisa acontece. E a provocação era essa. Por que na VEG não troca? Porque eu não estou no eixo Rio São Paulo. Então os nossos executivos, aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eles trabalham 100% para a companhia. E quando eles trabalham 100% para a companhia, eles geram um resultado tal que garante a empregabilidade. É muito difícil um colega nosso que, por uma eventualidade saia, pela família, ou porque não está mais alinhado, que ele fique no mercado por muito tempo. Eu digo isso de executivos de carreira, supervisores,
representantes comerciais ou colaboradores. Porque a gente está tão absorto naquele storytelling, naquela verdade da companhia, Crença, né? naquela crença de uma companhia brasileira que briga mundialmente, você se dá tanto ali naquele negócio que você acaba estando pronto para qualquer outro desafio. E vai no encontro do que você falou. É encontrar não o que está vendendo, não o super nicho, mas aquilo que o grande fatia quer. Falando de executivo, é mais ou menos isso. A gente tem uma escola de executivos intensa. Quando um supervisor assume um chefe de vendas, como nós chamamos lá, ou qualquer chefe de fábrica, ele tem 320 horas de treinamento dentro da companhia. Treinado pelos outros executivos e por profissionais de fora. Como é que a gente faz essa ponte com o produto? A VEG se especializou em fazer o produto que o cliente precisa. Que atende a ele. Vou falar de produto industrial, por exemplo. Um contador. Eu tenho contadores. 85% das instalações vai precisar de um contador para ligar uma bomba e desligar uma bomba. Bomba d'água. Bomba da sua piscina. Para não falar de nada técnico. Bomba da sua piscina. Você vai ligar ela uma vez de manhã, desligar no meio do dia. Para ter uma piscininha clara, vai fazer isso todo dia. E é isso e deu. Isso é... Cara... De bomba a ventilador, carga que nós chamamos de AC3, que é a carga mais normal aí de um motor, 85%. Claro que você vai ter uma aplicação de estampa de camiseta que é... Tem que ter um produto super ultra e tal. E a VEG aprendeu a fazer esse produto do meio da pirâmide. É esse o B. Quando ela entrou no meio da pirâmide, ela foi crescendo a ponto de competir com os internacionais. Claro que agora eu tenho no meu portfólio um contador para camiseta, eu tenho portfólio, meu contador super nichado, que como uma empresa global, eu tenho que competir globalmente em todos os nichos. Mas o que nos levou até lá foi fazer produto para quem compra. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Não é nenhuma pergunta, uma contextualização, você me confirmar se eu compreendi. Vamos lá. Que é o grande ponto que a gente toca aqui no IDMI. Primeiro, a gente entende claramente que o déficit é de oferta. Porque senão o capital não se rentabiliza. Então nunca vai ter tudo para todo mundo. É assim que é. O que a gente está O preparando? Elon Musk está tentando outra coisa, mas diz que é. Deixa ele lá. Vamos aqui para a Terra. Vamos para a Terra. Vamos aqui para a Terra, né? Vamos para o mundo real. Mas nossa perspectiva é: eu não vou olhar para a demanda no sentido de tomar minhas decisões baseado exclusivamente na demanda, mas eu vou olhar para a minha capacidade de oferta, e você acabou de fazer esse desenho. Sim. Ó, eu vou aqui. Não é simples, tá? Não, lógico que não. Eu sou estrategista e consultor de negócios, porque você fez uma base muito forte de gente, cultura e crença. Sem dúvida. Então, aí teu ponto de partida é muito forte. Eu imagino os desafios que foram para construir isso, mas é um eixo muito sólido. A minha questão é, em sendo déficit de oferta, e você tendo essa decisão de oferta, isso não é uma decisão de demanda. Eu vou oferecer isso. Você falou em algum momento, não vou atender 100%. Não dá. Não tem como, é impossível. Então você tomou uma decisão. E aí, esse é o consumidor de escolha que a gente está falando. E o grande objetivo aqui também é tentar traduzir um pouco dessa experiência que você tem para que as pessoas que estejam assistindo consigam pegar alguns insights e falar, tá vendo? Porque o que a gente vê são pessoas tentando, executivos, representantes, donos de uma empresa não tão sólida quanto a VEG, mas ele não encontra nem literatura, Ricardo, não tem nem literatura. Ele não tem um curso para fazer. Você faz dentro, a tua cultura. Sim. A tua cultura é isso. Essa. Então, para a gente trocar um pouco nesse sentido, dos desafios do dia a dia, nesse sentido, porque a tua decisão é de negócio. Pô, eu vou fazer o que atende ao consumidor que vai escolher, porque ele vai escolher. Você faz assim, e é isso. Você não tem molho e também não é seco. Começamos assim. É aqui. Depois a gente brinca. Deixa eu tentar dar um pé numa realidade mais aplicada. É muito legal isso, porque realmente é a cultura da empresa, é a formação interna. Você conhece um pouco da gente, né? Sim. Mas eu queria que talvez assim, essa dificuldade que o Ricardo... Né? Vive. Eu queria que essa dificuldade que o Ricardo tá expressando fosse contextualizada
no pessoal que está mais longe. Ou seja, como é que a gente consegue manter, como é que vocês conseguem manter essa crença toda, essa chama viva, talvez no representante que não esteja em Jaraguá do Sul, Sim. esteja em outro estado, ou seja, ou no comprador, como a gente estava conversando lá fora. Ou seja, onde é que é o ponto de ruptura? Onde é que você acha que é o ponto mais sensível aonde a VEG conceituou um produto, ou seja, pensou nesse produto, botou aí o que ele vai atender, não vou atender todo mundo, blá, blá. Aonde que isso fala, putz, aqui é onde está quebrando essa minha ideologia toda, porque se a ideologia sempre chegasse ao final, a gente não teria competição, né? Cara, é uma provocação bastante doída essa sua. Eu sei. Desculpa. É doída. Esse é o trabalho. Porque nós estamos sentados discutindo isso agora, em nível global. Que assim, ó, contar a história de 3 pessoas que fundaram uma empresa no interior de Santa Catarina e, cara, hoje são líder mundial do mercado de motores e empregam 47 mil pessoas no mundo e bilionários, como toda hora a gente vê na mídia. É um storytelling fácil de contar. Sim. E nós estamos debruçados, os times de marketing estão debruçados agora, discutindo, cara, como é que a gente leva essa história? Como é que eu levo essa história? Porque quando eu pego você e te convido para visitar Jaraguá do Sul, e você conhece o Museu da VEG, Museu de Tecnologia, que conta essa história, mais a tecnologia. Você entra dentro da minha fábrica, para do lado de um operador de injetora e pergunta para ele assim, cara, o que você está fazendo? E ele para o que você está fazendo, vira para você e fala, cara, eu estou injetando um espelho de tomada. E esse espelho de tomada é feito com plástico tal. E eu injeto... Essa é a experiência de quem visita a VEG. Agora, eu não consigo pegar o mundo inteiro e levar para a VEG. Não dá. É aí que entra a marca. Então, hoje, para nós, nossa realidade... Isso é marca, né? Nossa realidade é de que forma eu consigo levar lá no teu varejo, lá na tua ponta, o meu valor de marca. Vou te dar um exemplo do meu negócio. Eu não sou a principal marca de acabamento elétrico do Brasil. Eu talvez esteja entre as 5, em termos de volume de venda financeiro, em termos de volume de venda físico, nem sei se é a 5ª, mas tá ok, tá dentro do nosso plano, não tem nada de estranho. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de comunicar tomada e interruptor VEG como sendo a mesma VEG do motor. Transferir este valor que o cara super nichado que está na bolsa conhece. A dona de casa não está na bolsa. Sim. E tem um storytelling fantástico que eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas eu preciso comunicar. Então, respondendo a tua pergunta, qual que é a nossa maior dor hoje, VEG? Não sei se é a dor de todo mundo, mas a nossa maior dor para manter em pé aquele pilar de vender o produto com uma margem legal, produto ok. É comunicar o meu valor como marca lá no PDV. Fazer essa empresa que forma jovem, que tem uma cultura interna, que forma seus próprios executivos, que tem uma escolinha igual ao Senai desde 1968. Que, gente, eu pego esse valor e ponho na mesa da dona de casa. Eu tenho concorrentes que fazem isso de uma outra forma muito bem, nesse meu nicho, né? Você sabe disso. Mas de que forma eu pego esse valor todo que está lá numa cidadezinha de 200 mil habitantes em Jaraguá do Sul e comunico no seu PDV? E mais ainda, que é a nossa dificuldade, como é que eu comunico em Bangladesh? O valor é o mesmo, se nós estamos falando de gente, claro. É inspiracional da mesma forma. Então, construir marca e comunicar a marca hoje é um baita desafio, porque se eu estiver na ponta, na nossa percepção, e aí me corrija se eu estiver errado, você que está lá na ponta, mas se lá na ponta da sua gôndola, onde você está com o meu produto pendurado, e do lado está um outro, o consumidor chega e ele não reconhece essas 3 letrinhas como aquela empresa massa, 5ª empresa, 4ª empresa da Bolsa, fantástica, uma das maiores empresas do Brasil em representatividade, competindo no mundo inteiro, ele pega a marca do lado porque para ele é o mesmo valor. Então, para nós, a grande dificuldade é comunicar valor.
da marca mais do que do produto. Porque quando você consegue entregar o storytelling do que você acredita como companhia, como marca, o que você defende, seja o SG, seja a formação social de jovens, de executivos, ou entregar um produto social ecologicamente correto, ou uma qualidade que seja justa com o preço que você está entregando, se você não consegue imprimir esse valor na face do teu produto, seja qual produto for, eu não consigo traduzir isso em preço, eu não consigo traduzir em margem. Deixa eu fazer um adendo, Ricardo, para você falar sobre percepção. Faz sentido isso, cara? Acho que sim. E acho que eu tenho não é nem uma crença, né? Uma certeza. O Brasil é composto de consumidores classe C, D e E. Ponto. Sim. A gente está falando... Volumetricamente, sem dúvida. Exatamente. A gente está falando aqui de bens duráveis. Ou seja, um bem que o cara vai colocar e não vai trocar tão cedo. Uma tomada vai ficar lá 5, 10 anos na casa dele. Cara, faz a conta. Quantas vezes você comprou tomada na tua vida para você, não para a loja? Então... Eu sou um ticket raríssimo. Exatamente. E a minha questão é que esse consumidor, ele sempre busca o produto certo. Ele não quer errar. Ele não quer o mais barato. Ele quer o produto certo para ele. Quando você consegue atingir isso através da marca, já é um sinal. Por mais que você fale, isso não precisa ser traduzido, você não falou exatamente isso, mas não é só o produto, é a marca. Se você consegue transferir como a marca certa para o cara, num nicho de produtos. A escolha, né? A escolha. Porque, como ele falou no início, ele perguntou como é que é parafuso aparente. O parafuso aparente é o mais barato. E não é o mais fácil de fazer. Tá, e não é o que mais vende. Você vende lá o sem parafuso aparente, lá o produto sem parafuso aparente, e aí, dentro da cesta de produtos sem parafuso aparente, como que eu levo a marca dele? Por que o cara vai levar a VEG e não uma outra marca? É isso que você está discutindo. Sim. Porque às vezes eu tenho um produto conceitualmente legal, que as nossas pesquisas de mercado falam, cara, as pessoas gostam disso aqui, desta solução técnica, Sim. de ter mais do que 3 teclas numa caixinha 4x2. Pô, eu preciso fazer isso. Aí você faz. E se você não comunica o valor daquilo que você colocou ali, você descamou com o preço na ponta. Ricardo, eu tô fazendo essa provocação inicial para você desenvolver sua percepção, porque olha que bacana. Ele já partiu do pressuposto que a VEG já faz o produto certo. Sim. Ele já desconsiderou, ou seja, se eu parto do pressuposto que o produto já é o produto de escolha para o consumidor, aí eu só preciso brigar pela marca. Eu não preciso mais brigar pelo produto, e eu acho que é isso que está faltando no mercado. Esse exemplo da VEG, eu acho que é muito bom para ser exemplo de outras indústrias que não brigam pelo seu produto certo. Que ainda brigam por A, Que B. deveria ser pelo certo. Né? Exatamente. É um desafio, tá? Eu entendo. Eu já fui, como eu te falei, saindo de uma multinacional, indo para o que hoje é uma gigante, eu passei por uma empresa de família, uma empresa de nicho. Sim. Então, o microempreendedor, eu acho que em qualquer país, não só no Brasil, mas ele fica buscando diferenciar-se para sobreviver. E a provocação de vocês é uma provocação para um outro lugar. Cara, faz o produto ok. Constrói o que as pessoas compram e comunica isso da forma correta, que no médio prazo você vai ter uma história. Só que, Ricardo, a gente está falando de um mercado riquíssimo. Tudo Sim. bem, a VEG é uma grande multinacional, mas quantas indústrias tem aqui dentro da FEICOM, que são indústrias mesmo, e muitas vezes não pensam assim, não tem esse mindset. Ou, de novo, que a gente estava conversando lá fora, quantos lojistas têm faturamentos absurdos e não pensam dessa forma, onde eles já poderiam estar nesse... Eu não estou falando só do nicho. Não, eu estou falando do cara que controla o seu mesmo. mercado, o Isso seu mesmo. raio de influência. O cara controla, esse profissional, esse empreendedor, ele chega a controlar o seu mercado. Eu entendo que é essa provocação. Ele controla o seu mercado, ele entrega valor e ele começa a erraticamente ir para as bordas, provocado pelo conceito de IPO. Sim. De ter que sempre fazer o diferente, sempre fazer o diferencial, sempre... Cara, a experiência nos diz que fazer o arroz com feijão bem feito e empilhar um montinho de janeiro, eu costumo falar para o meu time de vendas, cara, vender e empilhar janeiro. Vai empilhando um janeiro em cima de outro, visitando sempre, que uma hora vai abrir a porta. Ah, mas eu preciso entregar a meta. Todos nós precisamos. Trabalha com constância, passa segurança, porque o cara que abriu uma loja, ele não é maluco. Só que ele tem uma crença. Ele tem uma crença que para muitos é maluco.
Você acredita, Gera, que você é melhor que o banco. Esse é o ponto. Você acredita que você é melhor que o banco. Rentabilização do capital produtivo. Claro, porque se você acreditasse que o banco é melhor que você pega seu capital e põe no banco e deixa o cara trabalhar para você. Mas você acredita que pelo que você conhece de gente, de ser humano, e o que você conhece de indústria, você pega um produto, bota uma margem e rentabiliza melhor que o banco. Essa é a sua loucura, essa é a sua cachaça. Sim. Todo dia alguém abre uma loja com essa mentalidade. E o meu representante comercial tem que ir lá e dizer para ele que ele é o melhor veículo para realizar teu sonho. Para rentabilizar esse investimento. Até porque o banco rentabiliza em cima de outros malucos, né? Porque o banco não produz Né? nada, ele Certo? sempre Então investe eu alguém que eu tenho um desafio de entregar para você algo que você pendure na sua gôndola e ele gire tão rápido que devolva para o teu bolso mais do que você teria no banco. Essa é a mágica do negócio. Você pode vender adesivo. É aí que entra o marketing. Você pode vender adesivo, você pode vender acabamento elétrico, pode vender disjuntor, pode vender telha. O marketing é toda vez que essa sugestão se torna real. Aí é o marketing, o espaço de rentabilização do capital produtivo, que é o que você acabou de falar. E a gente acredita hoje, eu acho que o momento da VEG hoje é marketing para nós nesse momento é contar a nossa história, é construir a nossa marca fora de Jaraguá do Sul e fora da bolha da bilionária, fora da bolha da bolsa. Cara, a gente está fazendo um produto no Brasil e competindo com o mundo inteiro, cara. Sim. A gente fabrica aqui, claro, a gente tem fábrica em 18 países, mas tem muito produto que a gente fabrica aqui, exporta para o leste europeu, produto aqui vai lá nos Estados Unidos e vende, fabrica aqui, vai lá. Mas você percebe que a gente está aqui na FEICOM, né, vivendo todas as discussões, as distorções, né, do dia a dia do mercado, e o que eu queria organizar para quem está nos assistindo, assim, primeiro, você deu uma aula de cultura. Você deu uma aula de cultura de negócio, crença e esse olhar para a gente. Né? Então, quando você traz rentabilização do capital produtivo, ou seja, eu sou a melhor opção para gerar margem para o lojista. Eu preciso formar eu tenho que ter essa cultura. Tem que ter esse ar para fazer isso chegar lá e que eu vou fazer narrativa. Esse produto que eu fabriquei dentro dos meus critérios que são inegociáveis, você também colocou. Vai ser percebido em todas as etapas da cadeia como a melhor escolha para o consumidor de escolha, que é quem vai gerar a rentabilidade desse fluxo todo. Marketing é isso. Desenvolvimento de mercado é isso. O IDMI existe para isso. Só isso pode desenvolver a nossa economia. É muito inspirador escutar um executivo como você, de uma marca tão inspiradora, tendo essa discussão aqui conosco, para que a gente possa dividir com pessoas que não conseguem, às vezes, desenvolver esse pensamento, essa cultura, essa metodologia que vocês têm. Então, a grande discussão aqui que a FEICOM propõe é compartilhar a experiência. Então, sim, eu agradeço. Foi um papo maravilhoso. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera, porque foi literalmente uma aula. Eu acho que as pessoas vão parar, assistir. Peraí, deixa eu ver o que ele falou aqui de cultura. Gente, eu vou fazer isso, eu não vou atender, eu vou gerar dinheiro para o cara. Assim, é impressionante como todas as premissas que a gente estressa todos os dias no IDMI foram consideradas de forma concatenada por você. O que a gente está aqui para fazer é tentar tirar isso mercadologicamente de uma exceção, porque a VEG é uma exceção, é um ícone, é um expoente, para tornar isso um certo padrão. E aí sim a gente vai ter uma pujança econômica muito grande. Te agradeço muito, cara. Foi incrível te ouvir. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, por favor. Legal. Cara, você resumiu assim, hoje a VEG é cultura. Cultura do seu Werner, do seu Egon, do seu Geraldo, nossos 3 fundadores. Cultura que foi perpetuada depois pelo seu Décio, nosso CEO na sequência. Depois do seu Harish Melzer e agora Cuba, que é nosso CEO atual. Cultura é a essência de qualquer coisa que você vai criar. Se você acredita, você constrói. Crença. Se você acredita, você constrói. Não é um storytelling que você inventou no ChatGPT, né? Entendeu? Mas aquilo que você acredita, cara, seja você fabricante de um produto ou um lojista,
zele a tua cultura. Escolha, contrate as pessoas alinhadas com o que é valor para você e vai empilhando janeiro com paciência. Perfeito. Empilha janeiro, um em cima do outro. As coisas boas são perpetuadas. Eu fiz até a conta de quantos janeiros eu já tenho. Incrível. Eu acho que esse é o grande comunicado. Eu sou um cara que estudou para programar CLP. Hoje eu dou nome para cor. Né, cara? É um negócio diametralmente oposto se a gente for olhar. Mas a cultura da companhia me permitiu endoempreender. E hoje nós temos uma iniciativa que nos permite sentar aqui e conversar, que é essa iniciativa VEG Home, levando um valor que hoje já é muito caro para a indústria, o valor da VEG, muito caro para a indústria, muito percebido já mundialmente, para mais perto das pessoas. Que jeito? Empilhando janeiro, acreditando numa direção e defendendo uma cultura. Gê, acho que ele tocou no principal ponto que a gente mais discute pessoalmente, que é crença. Gostaria que você deixasse uma palavra final aí, pessoal, também, porque eu tô impactado, bicho. Eu tô impactado. Não, eu acho muito legal esse papo, realmente eu acho muito importante, porque para mim o maior objetivo do que eu imaginei quando o Ricardo apresentou o Feicon Talks é levar esse tipo de conversa que eu tenho frequentemente na Feicon, eu consigo... Tivemos já conversa desse tipo. Mas é outra exceção. Então, mas o meu principal objetivo, eu acho que o grande marco do que a gente está fazendo aqui é tentar levar esse papo para todo mundo. É democratizar esse papo e a gente conseguir que a feira, que a Feicon seja só um evento social e ela realmente seja algo importante no nível de discussão, que ela haja como uma infraestrutura dos negócios do Brasil. Eu realmente fico muito satisfeito com esse tipo de papo. Agradeço aos dois. Realmente estive aqui com 2 exceções de cabeça, 2 engenheiros, né? Sim. Existe um termo chamado cabeça de engenheiro, é um negócio incrível. Eu sei lidar com eles. É um privilégio, realmente. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê no próximo papo. Valeu!